Quais são as técnicas de argumentação que nós podemos utilizar nas bancas de seleção do mestrado e doutorado? Aqui eu quero dar dicas úteis para quem vai se submeter ao processo seletivo do mestrado e do doutorado, especialmente em relação à prova oral, técnicas de argumentação que nós podemos utilizar. A primeira dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: tenha-se e conheça a linha de pesquisa. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente. Eu quero dizer o seguinte: quem não é da área acadêmica e vai participar pela primeira vez de um processo seletivo desse, não costuma saber muito isso, não costuma estar muito ligado, e aí costuma ter um desempenho muito ruim nas provas. Então, uma coisa que vocês têm que saber, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Qual que é a linha de pesquisa desse programa de pós-graduação que eu estou me submetendo? Tem uma linha de pesquisa X ou uma linha de pesquisa Y? Eu tenho que conhecer essa linha de pesquisa. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você está concorrendo lá a uma vaga no mestrado de uma universidade X, e nessa universidade X, aí eu estou dando um exemplo do direito, que é a minha área, mas você pode pensar isso em qualquer outro ramo do saber científico. Se você pensar assim, que naquela universidade a tradição lá é estudar, por exemplo, o Estado. Então eles adoram estudar Estado. Então eles estudam os estados, a autoridade, os atos da autoridade. Então o que, que o presidente faz, o que, que o senador faz, o que, que o deputado faz, o que, que o juiz faz, o desembargador. Quer dizer, eles estudam direito em torno do Estado e da autoridade do Estado. Então essa é uma linha de pesquisa deles, eles estudam com esse viés. Mas existe, por exemplo, um outro programa de pós-graduação que estuda o direito não em torno do Estado, mas em torno do cidadão. Então, a relação do cidadão com o Estado, do cidadão com a lei, efetivação de direitos fundamentais, quer dizer, uma outra linha. Existe um outro programa de pós-graduação, por exemplo, que estuda, por exemplo, a questão da diversidade, estuda, por exemplo, a questão da inclusão. Então, é uma linha de pesquisa. Eles estudam em torno disso, da questão da diversidade e da inclusão. Outros estudam, por exemplo, em relação à relação do direito brasileiro com a América Latina. Outros estudam, por exemplo, um outro programa estuda em relação à Europa, o outro estuda em relação a isso ou aquilo. Quer dizer, conheça a linha de pesquisa. Então, por exemplo, se você quer estudar o direito, quer fazer um mestrado e aprofundar a sua dissertação de mestrado ou a sua tese de doutorado é em torno do Estado e da autoridade, você pode se candidatar a esse primeiro programa que eu falei. Mas se você for candidatar, por exemplo, a um programa de pós-graduação que estuda em relação ao cidadão, esse é o eixo da pesquisa, essa é a linha de pesquisa, é o marco teórico da pesquisa, não tem sentido. Você vai se candidatar a um programa que não tem nada a ver com a sua tese ou com a sua dissertação. Provavelmente você não vai se dar bem. Então, aqui vou dar mais um exemplo para que fique claro. Você estuda, você quer uma tese de doutorado que é em torno de Hegel. Sua tese de doutorado, você estuda o direito em relação a um viés hegeliano. Ora, tem algum programa de pós que tem a ver com isso? Que estuda o direito em torno de Hegel? Então é nesse que você tem que se candidatar. Não adianta você se candidatar a um programa que estuda, por exemplo, um viés de Kant, por exemplo, né? Você não está encaixando bem a sua tese. Então, essa dica é muito importante. Você quer fazer mestrado e doutorado? Conheça a linha de pesquisa. Quais são as. Como é que você conhece a linha de pesquisa? Primeiro, lendo, né? Você vai ter um programa de pós-graduação que vai ter um projeto. E esse projeto vai falar quais são as linhas de pesquisa e qual é o viés ali de estudo científico que é feito naquele programa, né? Vou usar o viés aqui, mas penso que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? É uma linha de pesquisa, é um marco teórico, né? Na verdade, é o correto de se dizer, um marco teórico. Qual que é o marco teórico? Qual que é a linha de pesquisa daquele programa de pós-graduação? Conhecido isso, conhecida a linha de pesquisa, o seu projeto de dissertação de mestrado, o seu projeto de tese de doutorado tem que ter a ver com aquela linha de pesquisa, tem que se alinhar, tem que estar ajustado àquela linha de pesquisa. Então, esse é um detalhe importante. Conhecendo isso, uma outra dica para você conhecer bem o programa de pós-graduação que você quer se candidatar é conhecer a produção científica daquele programa. Então, se você tem um mestrado e um doutorado, certamente já teve outras pessoas, se não for um programa novo, que já defenderam dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então, se possível, leia as teses de doutorado e as dissertações de mestrado que foram produzidas por aquele programa.
Eu, quando me candidatei ao mestrado e doutorado, eu já tinha lido praticamente 100% da produção daquele programa de pós-graduação que eu me candidatei. Eu já tinha lido tudo, todas as dissertações de mestrado tinham sido produzidas, defendidas e todas as teses de doutorado. Então eu já tinha uma certa segurança de qual que era a linha de pesquisa, mais ou menos como que eles trabalhavam os temas. Né? Além de aprender com as dissertações de tese, eu também conhecia a linha de pesquisa do programa. Eram dissertações e teses alinhadas, né? Ajustadas à linha de pesquisa. Então conheça também a produção científica daquele programa de pós-graduação. Leia as dissertações e teses de doutorado. Feito isso, conheça a produção científica dos professores do programa. Ora, vamos imaginar que determinado programa de pós-graduação tenha lá 30 professores, né? Ou menos, não importa a quantidade, é o que eu chutei aleatoriamente. Conheça os professores, não pessoalmente, não é isso que eu estou querendo dizer. Conheça a produção científica desses professores. Então tem um professor X. Olha, quais são os livros que ele publicou? Quais são os artigos que ele publicou? Você já leu? Então você vai conhecer o pensamento daquele professor. Né? E aquele outro professor, o que ele já escreveu? Ah, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Vamos imaginar. Tem um professor que gosta muito de estudar o processo coletivo. Então, entenda isso. Entenda o que ele pensa sobre o processo coletivo. O outro gosta de estudar muito paradigmas de Estado. Então, conheça o que ele publicou sobre os paradigmas de Estado, o que ele entende sobre aquele assunto. Há uma enorme chance dos professores da banca que vão lhe arguir fazerem perguntas relacionadas à produção que ele mesmo fez. Então, se você tem, por exemplo, 3 professores na banca e você conhece a produção científica desses 3 professores, é bem provável que as perguntas serão feitas em torno da produção científica dos professores. É muito comum isso acontecer. Às vezes há um sorteio das perguntas na prova escrita, por exemplo. E você vai ter lá as perguntas que são feitas e o sorteio. Você lê a pergunta, você consegue saber até qual foi o professor que fez aquela pergunta. Quando você conhece a produção científica do professor, você sabe mais ou menos quem que perguntou aquilo e qual que é a resposta que ele quer. Você consegue até antever isso. Isso vale para concurso público também em geral. As bancas, você conhecer a produção científica das bancas, ajuda muito também nesses concursos públicos. Então, essas dicas são essenciais. Conhecer a linha de pesquisa do programa de pós-graduação que você quer se candidatar. Conhecer a produção científica dos alunos que passaram por lá. Leia dissertações e teses. E conheça também a produção científica dos professores. Provavelmente todas as perguntas que serão feitas na fase de prova escrita serão relacionadas à produção científica que é feita e à linha de pesquisa do programa de pós-graduação. Último detalhe sobre a questão da prova oral. Normalmente nos programas de pós-graduação, a prova oral, não são todos, mas a maioria exige que você já apresente um projeto de pesquisa, ou dissertação de mestrado, ou de tese de doutorado. Se prepare para perguntas relacionadas ao seu projeto. Então é comum, por exemplo, que os examinadores perguntem para você: explique para mim o seu tema. Qual é o seu marco teórico? Qual é o seu problema de pesquisa? Esse tipo de pergunta é pergunta básica. Quase todas as arguições e provas nas seleções do mestrado e doutorado, essas perguntas são feitas na hora da prova oral. Além, obviamente, da sua própria trajetória acadêmica. Você é professor? Seleciona onde? Você tem disponibilidade de tempo para poder estudar, se dedicar aqui ao programa de pós-graduação ou não? Né? Esse é um dos critérios também que é muito utilizado. Se uma pessoa nunca tem tempo de estudar, como é que ele vai fazer mestrado e doutorado? Não tem jeito, né? Então ele tem que abrir um espaço na agenda ali para poder ser aluno do mestrado ou do doutorado. Então esse tipo de pergunta também pode ser feita durante a arguição. Então com essas dicas aqui, que são pequenas, são um vídeo breve, curto, mas que é muito útil para quem quer fazer mestrado e doutorado. Siga essa dica aí que a chance de aprovação é muito grande. Um abraço, até mais.